A graça e paz, irmãos, hoje nós vamos meditar no Salmo 126. Eu lerei os 3 primeiros versículos, depois os irmãos leem e meditem no Salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse salmo, irmãos, se refere ao retorno dos exilados da Babilônia. E o salmista mostra aqui o impacto disso na vida deles. E o tema que eu quero usar para este salmo é a força da intervenção de Deus em nossas vidas é grandiosa. Em primeiro lugar, porque promove grande alegria em nós. Os primeiros versículos dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos atordoados, tal grau ou tamanho da ação de Deus entre eles. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, versículo 2. A repetição aqui, que é o paralelismo comum ao hebraico, né? Boca cheia de riso e língua de júbilo, dá força ao tamanho da alegria deles. Essa alegria é fruto da intervenção de Deus. Essa alegria não é e nem pode ser uma alegria momentânea ou passageira, mas deve refletir na vida do cristão sempre, independente de circunstância, porque a nossa alegria vem do Senhor, e a nossa alegria é o próprio Senhor, como o salmista diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor é a minha porção. Mas a força da intervenção de Deus também é grandiosa, porque dá força ao testemunho. Outros povos reconheceram isso, está no verso 2, parte B. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. O Salmo 98 também fala sobre essa realidade. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Em Neemias também nós vemos isso. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Ou seja, todos esses textos mostram que outros veem a ação de Deus em favor do seu povo. O mundo também, irmãos, precisa ver a intervenção de Deus nas nossas vidas. Mas não apenas isso, precisamos também testemunhar aquelas que não são tão evidentes. É importante que lembremos que estamos aqui para tornar Cristo conhecido, e o que Deus faz por nós ajuda-nos a testemunhar de Cristo. E terceiro, a força da intervenção de Deus é grandiosa, porque promove em nós gratidão. O versículo 3 trata sobre isso. Por isso a alegria deles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria do salmista foi o reconhecimento da ação poderosa de Deus a favor deles. Portanto, o coração grato vai promover sempre satisfação. 3 motivos ele dá aqui, para a sua gratidão. Primeiro, porque o que Deus fez por ele foram grandes coisas. Segundo, que quem fez foi o Senhor. E em terceiro, o Senhor fez não contra eles, mas a favor deles. Precisamos sim reconhecer sempre a ação poderosa de Deus em nossas vidas. E a quarta força da intervenção de Deus na vida deles, que é grandiosa, é porque nos leva a buscar mais de Deus abundantemente. O salmista pede agora a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb era uma região desértica lá no sul do território de Israel, que em tempos de chuvas
enchia os leitos secos do deserto. Por isso ele clama aqui como as torrentes no Negueb, ou seja, restauração abundante e completa. Aqui existem duas possibilidades. Ser restaurado do cativeiro mais do que um retorno físico, continuava também necessária a presença e a ação de Deus, necessidade de uma ação contínua de Deus. E a outra possibilidade era a restauração completa de toda a nação. E ele ora por essa restauração dos demais. Então havia neles uma expectativa e esperança de que o Senhor completasse a boa obra que ele iniciou. Então o que Deus fez ontem, faz hoje, ele amanhã continuará fazendo na vida daqueles que nele esperam. Em quinto e último lugar, a força da intervenção de Deus é grandiosa porque promove confiança e certeza de que com o Senhor há garantia de grandes resultados. Está no versículo 5 e 6. Ele diz lá que quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, trazendo os feixes com júbilo, eles vão ceifar. O salmista demonstra a certeza de que mais bênçãos virão. Portanto, os esforços dos exilados para restabelecer a nação em meio a grandes dificuldades, com o Senhor trarão grandes resultados. Não era semear por semear, essa era a confiança dele, mas é fazê-lo confiando na intervenção de Deus, como Deus fez anteriormente. Portanto, meus irmãos, saiba que com o Senhor é garantia e bênção sempre. A restauração que nós alcançamos em Cristo nos dá motivos para gratidão, alegria e para testemunho. Nos dá esperança de que a obra dele em nós será completa e garantia de bênçãos aqui e no porvir. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Na nossa conclusão, irmãos, eu quero lembrar que as nossas experiências com Deus do passado, elas nos convidam a tratar os milagres do passado como medidas para o nosso futuro. O Deus que agiu ontem é o mesmo que agirá amanhã. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Devemos continuar crendo e aguardando no Senhor. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.